Olá, seja bem-vindo. O alcoolismo é uma doença e, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge cerca de 3% dos brasileiros. Durante a pandemia, houve um aumento no consumo de bebidas alcoólicas, acendendo um sinal de alerta. Sobre o assunto, eu converso com o médico psiquiatra Rafael Queiroz. Ele é especialista em alcoolismo, professor universitário e fala conosco de João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem, Rafael? Olá, Edenilson, tudo bem? O que caracteriza o alcoolismo? O alcoolismo, cientificamente, ele é compreendido como a síndrome da dependência do álcool, né? Então, é um adoecimento crônico, progressivo, em que o indivíduo passa a fazer a ingesta do uso do álcool em um padrão que vai além do padrão nocivo, que traz repercussões no âmbito familiar, social, acadêmico, e o indivíduo ele é incapaz de controlar esse uso, além de estar associado a circunstâncias outras de violência doméstica, acidentes de trânsito e traumas. Rafael, a que se atribui esse aumento no consumo de bebida alcoólica durante a pandemia? A questão do fácil acesso, o fácil acesso ao álcool foi mantido, apesar de estabelecimentos estarem durante algum tempo fechados, estabelecimentos tais como bares e restaurantes, supermercados e até mesmo aplicativos voltados para a entrega de bebidas estavam presentes com um acesso muito facilitado. Alguns serviços especializados voltados para a dependência química, eles tiveram suas atividades interrompidas, além do funcionamento das reuniões, dos grupos de mútua ajuda também. O próprio ambiente de trabalho, que em muitos casos passou a ser doméstico, tornou um ambiente mais permissivo para a ingesta de álcool. O indivíduo ele não ingeria álcool no ambiente de trabalho, mas aí ele passou a ingerir porque esse ambiente de trabalho era um ambiente de casa, então era um ambiente mais permissivo. Restrição de outros recompensadores, outras circunstâncias prazerosas, outros lazeres foram privados, né, dessas pessoas. Beber, nesse caso, foi uma forma também assim de fugir um pouco do problema da pandemia? Certamente, porque para além da busca do prazer, o álcool, assim como as outras substâncias psicoativas, elas podem ser empregadas para o alívio do desprazer. E esse tipo de vinculação, essa forma de enfrentamento a esses contextos aversivos e desconfortáveis, eles tendem a ser mais problemáticos, no sentido dos indivíduos ficarem mais propensos a um transtorno de dependência. Qual que é o componente de prazer que existe na bebida? A bebida, mais especificamente o álcool, ele vai atuar em uma região do cérebro que é uma região inibitória, a via GABAérgica, e além dessa via inibitória, ela vai atuar em receptores opioides, e todos esses receptores se comunicam com o que a gente chama do centro de prazer, é a via mesolímbica dopaminérgica. Então, essa atuação vai acarretar a liberação de dopamina nessa via, e aí a ativação dessa via está relacionada à sensação de prazer, à sensação de gratificação, e as substâncias psicoativas, o álcool, no caso específico, ela ativa esse centro de prazer de uma forma tão intensa que é interpretada pelo nosso organismo como um estímulo essencial para a vida, quando repetida inúmeras vezes. Então, a ingesta da substância vai ter uma importância tão grande ou até maior quanto circunstâncias que, ao longo de várias gerações humanas, foram selecionadas, como o prazer por dormir, o prazer por se alimentar e o prazer por ter relações sexuais. Então,
Então, por isso que é tão, abre aspas, viciante. E quando deixa de ser prazer, então, e se torna um problema para a pessoa? Quando começa a haver repercussão na vida do indivíduo, quando o álcool ele passa a ter uma prioridade na vida dele maior do que qualquer outra atividade e as outras atividades passam a ficar em segundo plano. E aí, quando o indivíduo ele passa a ingerir uma quantidade de álcool maior do que a que ele se programou para ingerir, quando ele precisa de empregar uma quantidades cada vez maiores de álcool para obter aquela mesma resposta, e o comprometimento da saúde orgânica, mas a gente pode resumir tudo isso em incapacidade de controle. Quais são os danos provocados no cérebro com o vício na bebida? E temos o agravo direto, o dano neuronal direto. Isso pode acarretar num processo degenerativo que vai levar o indivíduo a uma demência alcoólica com prejuízo no funcionamento do indivíduo, na aquisição de novas informações, déficits graves de memória. Então eles passam a apresentar uma estrutura cerebral compatível com um indivíduo muito mais velho do que ele é. O alcoolismo atinge mais homens ou mulheres? É um transtorno que acomete mais homens, né? E aí trazendo um recorte aproximado da realidade brasileira, né? Entre 12% a 14% de homens adultos têm algum tipo de transtorno por uso de álcool, enquanto as mulheres têm aproximadamente 5% algum transtorno por uso de álcool, né? Não necessariamente dependência, mas o uso nocivo também está presente aí. Mas o que vem acontecendo, né? A questão desse consumo na população feminina, na última década, elevou cerca de 30%. E existe o subdiagnóstico no público feminino, seja pelo estigma da mulher usuária de álcool, seja até pelo pouco rastreio por parte dos profissionais da área de saúde, né? Qual o tratamento que apresenta melhor resultado? Não existe o melhor tratamento absoluto, e sim o tratamento mais adequado para o comprometimento em questão, né? E o estágio de motivação que o indivíduo está para a mudança. E aí ele pode ir desde uma intervenção breve para aqueles indivíduos que têm um uso em baixo risco, até mesmo uma internação involuntária para aqueles indivíduos que têm um quadro de dependência já instalado e que se recusam a se submeter a um tratamento, ainda que exista essa repercussão para a saúde dele ou para a integridade de outras pessoas. Até mesmo hospitais, clínicos e UTIs para os quadros de abstinência graves. Então, independente disso, para qualquer que seja o contexto, as intervenções psicossociais tendem a apresentar importantes impactos positivos. Qual a importância de organizações como os Alcoólicos Anônimos nesses tratamentos? É uma ferramenta valiosíssima, né? Associada ao acompanhamento psicoterápico e psiquiátrico. Ele traz o aspecto do pertencimento do tratamento e o entendimento do alcoolismo, da adicção como um adoecimento e não como um aspecto do ponto de vista moral. E ele traz outros elementos que se agregam, outras ferramentas que se agregam a esse tratamento, como a ênfase na espiritualidade, como um ponto-chave do tratamento. A busca por ajuda precisa ser voluntária? A voluntariedade é o cenário ideal e deve sempre ser motivada, né?
Em alguns casos, ela pode ocorrer de forma involuntária, caso esse padrão de álcool esteja conferindo riscos para a integridade da própria pessoa, do próprio usuário ou de terceiros. E quando ele não está motivado para o tratamento, ele não reconhece como um problema. E aí, para isso acontecer, é necessário que seja enviado para o Ministério Público um atestado médico que, enfim, certifique, né, ateste a necessidade dessa modalidade de tratamento e assinado por um responsável legal ou familiar. Além dessa modalidade involuntária, existe também a internação compulsória, que ocorre mediante o cumprimento de um mandato judicial. Qual o índice de resposta positiva aos tratamentos? É uma doença crônica, isso não pode ser perdido de vista. E que, e aí, trazendo a questão da chance de resposta, um dado que nos ajuda a mensurar é a frequência de recaída, né? Do primeiro ano. Então, oscila entre 10% a 30%. Então, é um número que não é um número pequeno, é um número considerável. E, enfim, a chance de recuperação vai estar muito vinculada aos fatores que o indivíduo... a presença dos fatores que são determinantes, né, para a recaída, que favorecem a recaída. Você pode citar 5 indicações de que a pessoa está exagerando no consumo da bebida? O álcool ser colocado como uma prioridade na vida do indivíduo, aquela circunstância em que se não for para beber, nem vai ter graça, não vai ser legal, eu não vou curtir. Então, quando o álcool assume essa posição dentro de qualquer circunstância, isso é algo que pode estar sendo indício de exagero, né, padrão exagerado, a incapacidade de controlar no sentido de ingerir quantidades além do que previamente estava estabelecido pelo indivíduo, quando se necessita quantidades cada vez maiores de álcool para a obtenção do mesmo efeito e comprometimento da saúde do paciente. Por fim, é preciso que haja disfuncionalidade, prejuízo. E aí existem os sinalizadores, além dos biológicos, que é da própria saúde do indivíduo, os sociais. Então a gente vê comprometimento da unidade familiar, repercussões na vida acadêmica, na vida social e no trabalho. Rafael, muito obrigado pela entrevista. Muitíssimo obrigado, parabéns por trazer à discussão um tema tão importante e esse grande problema de saúde pública. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.